Jornalismo Verdade. Jornal da Manhã WA. Agora no Jornal da Manhã WA tem Momento da Segurança. Muito bem, mais um quadro chamado Momento da Segurança, toda terça-feira, exibido ao vivo aqui no Jornal da Manhã, né? Depois fique em nossas redes sociais, canal do YouTube, Facebook. E hoje nós temos aqui o Pedro Viçoso, né? Como sempre aqui o nosso âncora desse quadro. E saiba hoje a importância da fisioterapia, né? No contexto da saúde. Nós iremos conversar com o fisioterapeuta e também especialista em acupuntura e osteopatia, Dr. Henry Guimarães da Silva. Primeiramente, o bom dia do seu Pedro Viçoso. Bom dia, bancada mais prevencionista do Brasil. Bom dia, internautas de Iturama e do Brasil. Nós estamos em campanha permanente de prevenção de acidentes, de proteção à sua saúde. Só assim nós teremos aí uma qualidade de vida bem melhor, certo, Herbert e Ariel? Com certeza. Então é muito importante você aí da sua casa, diretores de escola, estarem prevenindo os acidentes. O trânsito tem feito sequelas aí, incapacidades permanentes e mortes para o trabalho. E tem, como se não bastasse também, né, Herbert? Agora nós estamos tendo aí vários acidentes em parques de diversões. Nós estaremos inclusive divulgando mensagens de prevenção, Ariel, no que tange aos parques de diversões. A ABNT regula normas aí, dita normas para prevenir esses acidentes em parques de diversões. E hoje um tema muito importante desses profissionais médicos, fisioterapeutas de todo o Brasil, que ajuda na recuperação desses acidentados, incapacitados, para, como diz aí, tornar a sua qualidade de vida voltando aí o mais normal possível. Estamos recebendo aí, conforme o Herbert citou bem, Dr. Henry, fisioterapeuta do Centro Médico aqui de Iturama, da Avenida Belo Horizonte. Depois ele vai estar dando o endereço mais corretamente. Então, doutor, em nome de todos os fisioterapeutas, cumprimento nessa manhã. Muito bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos cumprimentar aí a todos os seus clientes aí do Centro Médico, da parte de fisioterapia. Fique à vontade. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, né? Externar aos meus clientes, aos meus amigos, que hoje o objetivo é explanar, falar um pouco sobre a prevenção, né? E o trabalho da fisioterapia. Tá certo, doutor. A gente agradece aí o tempo, né, disposto pelo senhor a vir aqui bater esse papo com a gente. Com certeza vamos aqui esclarecer muitas dúvidas, né, dos nossos internautas. O pessoal pode também estar aqui mandando a sua mensagem. E a minha primeira pergunta hoje é falando aí a respeito da acupuntura, para quem está nos acompanhando, né, o que é, né, a acupuntura? Sim, a acupuntura ela é uma das primeiras áreas da medicina, né, na área da saúde. Ela, pelos históricos, ela tem por volta de 5.000 anos, né? Algumas divergências sobre como surgiu, mas o objetivo final é o equilíbrio do corpo, o equilíbrio da saúde. Nós trabalhamos uma grande parte na parte de enxaquecas, dores, né? Que é o carro forte da acupuntura hoje aqui no Brasil. São esses procedimentos que a gente usa. Bom, a acupuntura, muitas pessoas têm medo, né, por se falar de agulha, mas na verdade o objetivo é tirar a dor. O objetivo principal da acupuntura é esse, tirar a dor, trazer o equilíbrio ao corpo humano. Então as pessoas chegam com medo, principalmente os homens, né, que são a grande maioria medrosa, mas no fim acabam aceitando o tratamento, reconhecendo a vantagem do tratamento da acupuntura, que é um tratamento que acaba acelerando, antecipando, melhor dizendo assim, encurtando a patologia, né, a doença em si. Então a eficiência é grande, o retorno é grande e graças a Deus bons resultados. O senhor falou que é agulhas, né? E de que forma essas agulhas podem aliviar, esse tratamento pode aliviar as dores, por exemplo? Por exemplo, o que acontece? Hoje tem uma área da ciência que já considera que o nosso corpo é conhecido como a farmácia de Deus. Então nós conseguimos produzir tudo que precisamos para equilibrar nosso corpo. Então se você precisa de analgésico, você produz. Se você precisa de anti-inflamatório, você produz. O que a agulha da acupuntura faz, especificamente? Eu vou falar a agulha em si. Ela canaliza isso, ela orienta o seu corpo
para esse tratamento, para esse objetivo. Então, por exemplo, eu estou com uma dor, por exemplo, no ombro, né? Eu não preciso necessariamente acupunturar, aplicar a agulha nesse ombro. Eu posso trabalhar no corpo em geral, que é um sistema, né? Já se sabe que nós temos vários pontos, 1000 e tantos pontos de acupuntura, fora da aurícula, fora da crânio, fora de áreas específicas, né, de pequenos pontos específicos. Então, por exemplo, eu posso tratar o seu ombro direito através do ombro esquerdo, da sua mão esquerda, da sua cabeça, que a acupuntura, o punturar, ele vai fazer com que haja estímulos, né, sinapses, para poder liberar a substância necessária para tratamento desse problema. A gente nota, doutor, também que esse método usa-se, inclusive, aquecer a extremidade da agulha, né? Coloca como diz aí, um foguinho ali na ponta da extremidade. Nós temos a técnica da moxa, que você faz por aquecimento de uma planta, né? Que aqui no Brasil ela é conhecida como a losna, mas na acupuntura a gente conhece como artemisia. Então nós podemos fazer o aquecimento, a gente usa muito nessa época do frio, que é onde você tem o que acontece? O que toma conta do nosso corpo, o que faz com que você tenha vitalidade, principalmente que carrega tudo, é o sangue. Quando você tem o frio, o que acontece? Diminui a passagem do sangue, porque os calibres, os vasos, eles tendem a se estreitar, né? Então o surgimento de dores, de algias, torna-se maior. Então nós podemos fazer a acupuntura através do aquecimento da agulha, como o senhor disse, ou através da moxa, ou através, hoje em dia usa-se muito também pontos de infravermelho em determinadas regiões, para fazer esse aquecimento e facilitar a dilatação dos vasos, consequentemente a chegada do sangue e a limpeza, o tratamento em geral. Eu posso fazer acupuntura mesmo estando saudável, sem sentir nada? Ela previne algumas doenças? Na verdade, o objetivo principal da acupuntura seria esse aí, a prevenção, né? A origem dela, na Ásia em si, na China, Japão principalmente, Tailândia, esses países, eles usam a acupuntura como forma preventiva. A gente não deve esperar a doença para poder tratar, na verdade é essa. E hoje em dia, com os estresses da vida, as preocupações que nós temos, seria muito vital, muito viável essa prevenção. Correto. Como funciona o tratamento? São várias sessões? Isso vai de pessoa para pessoa, de paciente para paciente, doutor? Como é que funciona? A variação é de paciente para paciente, de patologia para patologia. Se fosse a forma preventiva, seria muito mais fácil, que é uma sessão por mês. Por exemplo, uma sessão a cada 45 dias, por exemplo, na forma preventiva. Na forma de tratamento de patologia, aí depende da patologia. As sessões geralmente são feitas 2 sessões na primeira sessão, na primeira abordagem, 2 sessões na semana. E depois 1 sessão por semana. Não seria mais do que isso. Pessoa que sofre, por exemplo, de enxaqueca, né? Pode estar fazendo esse tratamento? Pode. Dentro da acupuntura você tem um trabalho para enxaqueca, para dor de cabeça, né? Que tem uma diferença clínica para nós falarmos. As dores de cabeça tensionais, que às vezes tem muito relacionado com o estresse do dia a dia ou a própria musculatura tensa do trapézio, regiões cervicais. E dentro, nas patologias, a gente, lá na clínica, no centro clínico, por exemplo, nós associamos ao trabalho da osteopatia, porque tem uma eficácia muito grande também a osteopatia dentro dessa enxaqueca, dores. A gente procura fazer um conjunto. Correto. A gente ia exatamente perguntar o que vem assim a osteopatia, né? A osteopatia em si, hoje, quando surgiu a osteopatia, em 1914, se eu não estou enganado, lá nos Estados Unidos, o Dr. Andrew Steele, ele era um médico na época e ele cansou, entre aspas, né, da forma que a medicina tratava. Ele falou assim que deveria ter mais alguma coisa. E ele aprofundou os estudos e conseguiu descobrir os micros movimentos. O macro movimento é você movimentar a sua articulação. Mas e lá dentro da articulação, o que acontece? Foi aí que ele estudou. Começou a osteopatia por isso aí. Então ele descobriu que dentro da articulação, para cada vez que você levanta o braço, um exemplo, o seu ombro, o seu húmero, né, em si, ele desliza dentro da cartilagem, ele abraça, ele vai em direção diferente. E ele foi estudando observando esses atos
e começou a desenvolver a osteopatia. Aí tomou um tamanho, uma ênfase, uma dimensão maior, que ele começou a observar as vísceras, né? Outros seguidores observaram as vísceras, observaram o movimento da caixa craniana. Então a osteopatia hoje ela trabalha de uma forma global no corpo e os ganhos espetaculares. A resposta do corpo humano, a resposta no tratamento é imediata. Na primeira sessão você já tem a resposta. Muito bom. Agora, uma resposta positiva, né? Positiva. Ótimo. Agora, sobre a fisioterapia propriamente dita, também é uma ciência relativamente nova, né? Está muito para nós brasileiros, sendo valorizada aí na medicina. Sim, aqui no Brasil a fisioterapia tem por volta de 30 anos. Exato. Entendeu? Então, é bebê, né? Está engatinhando ainda. E a fisioterapia surgiu de uma forma, um raciocínio meu, né? Lógico que eu devo ter escutado, mas não estou lembrando direito. Mas surgiu na necessidade de justamente o quê? Poxa, estou com dor, né? E não está resolvendo o tradicional. Vamos tentar uma alternativa? Foi onde surgiu, aqui no Brasil foi mais ou menos assim, foi inclusive com o presidente da era militar, que precisou dos recursos de uma ajuda de um fisioterapeuta, que ele falou para o presidente, falou, infelizmente eu não posso ajudar o senhor. Por quê? Porque eu não sou regulamentado, não existe a regulamentação. A gente lembra muito o trabalho dos fisioterapeutas nos hospitais na recuperação de acidentados, né? Recuperar movimentos, né, doutor? Sim. Articulações, membros, né? Aqui no Brasil, depois desse, vou usar a expressão do boom da moto, surgiram muito acidentados, né? Muitas sequelas da motocicleta, dos acidentes. E pela parte de segurança do trabalho, né? Os acidentes do trabalho. Sim, nossa, na construção civil, a gente observa dentro dos hospitais, das clínicas, dentro dos escritórios, a posição que você coloca o seu computador, o seu teclado, a sua lixeira. A ergonomia, a ergonomia em si. Né? Então, é o dia a dia. Dentro da sua casa, a dona de casa, ela deveria ter uma orientação. Essa orientação deveria vir de cima para baixo. Como assim? Governamental, né? Federal, estadual e municipal. Aliás, nós temos mensagem aí que fala da ergonomia no lar, né? Sim. E qualquer dia eu vou falar aqui, Herbert, fazer uma mensagem aí sobre a ergonomia no que tange aos computadores, trabalhos dos escritórios, aí dos internautas. Ela começa no levantar da cama. Exatamente. E aí nós vamos associar a coluna, hein, doutor? Isso, você nós começa falamos muito dos bastidores aí que, né, Herbert? A coluna é o órgão mais prejudicado, é o vilão aí dos trabalhos aí dos fisioterapeutas. A coluna, digamos assim. As grandes articulações da coluna, ela... E não é diferente com os ortopedistas, viu? Doutor Paulo diz a mesma coisa. É porque, na verdade, você como eu disse, ao levantar da cama você levanta errado. Quando você levanta errado, você sobrecarrega a lombar, por exemplo. E você carrega, a lombar ela foi feita para suportar peso, mas não foi feita para ser judiada. Tá vendo? Né? E jogar os pesos mais para as pernas, né, doutor? Isso. A forma de você pegar tirar uma sacola de um supermercado do carro, por exemplo, alguma coisa, você faz alavanca na coluna de forma errônea. É verdade. Você tem que fazer com o braço. De repente, a gente fala, aquele tranco que você dá ali na coluna, que sente aquela dor naquela hora, aquilo é uma ferida que você causou. Quando você, né? por exemplo, aí é muito mais na área da física, eu posso estar cálculos errados, mas quando você vai pegar uma sacola, por exemplo, de 5 quilos de forma errônea, você pode jogar em torno de 30 quilos na sua coluna, né, da posição que você joga. Se você pegar da forma correta, você não joga, você carrega no braço. Então você livra a coluna. Né? As pessoas se machucam até no lazer, né? Chegando lá nos ranchos, seja na praia, onde quer que seja, ao pegar digamos assim, as caixas com os comes e bebes lá no carro, né? Acaba fazendo movimentos errados. Eu brinco com o paciente meu, aqui na região o pessoal gosta muito de pescar, refrigerante. Né? Eu brinco com o paciente que eles vão pescar em canoas, barcos, mas eles não têm como amparar a coluna. Né? Eles ficam muito tempo na posição que a gente fala isométrica, que é uma posição estática. Se você tiver com a musculatura saudável, firme, tranquila, beleza, o corpo suporta, mas geralmente você já você usa o lazer para fugir do dia a dia e sua coluna não está preparada, então você sobrecarrega ainda mais nesse lazer.
aí as consequências são dores. Além das técnicas de levantamento de peso, existe algum pré-aquecimento, algum alongamento para a coluna, não? O alongamento nós temos que tomar muito cuidado. Eu costumo brincar sério, né? Falando com meus pacientes, alongamento foi feito para atleta. Tem muita gente que faz alongamento errado, né? Alongamento errado, e mesmo fazendo o alongamento certo, não é, naquele momento não seria correto alongar. Seria correto fortalecer. Esses dias comentando com o Herbert, vem muito a calhar esse esclarecimento do senhor. O cidadão, seja quem for, homens, mulheres, ao levantar da cama, ali as primeiras horas, é necessário um alongamento para enfrentar seu dia a dia de trabalho, seus afazeres domésticos, nós temos, né, Herbert? Sim. Isso aí é uma coisa que você pode aprender com os animais. O espreguiçar. O Exatamente. bebê, ele acorda, ele espreguiça. Nós vamos perdendo isso porque às vezes a gente acorda com o despertador, já pula da cama e sai correndo. O espreguiçar é fisiológico. Nós precisamos dele, tá? Nós precisamos do espreguiçar. Isso aí é normal, é fisiológico, não vai causar problema. Agora acontece que a pessoa espreguiça e tem cãibra. Mas não foi o espreguiçar. Foi o cansaço anterior. Foi a fadiga do músculo anterior. Foi aquele lazer da pescaria. Um exemplo, não estou dizendo que a pescaria é a causa, né? Mas aquele lazer que o seu corpo não estava preparado para aquele tipo de lazer. Né? Poderia fazer a pescaria em si, mas com conforto para o corpo. Né? Não estresse para o corpo. Por isso que eu acho que tinha que ser assim digamos uma obrigação, mas que todos nós deveríamos praticar esporte, né? Uma caminhada, uma natação, uma academia, alguma coisa para se movimentar a musculatura. Eu sempre né? falo para todos os pacientes que passam por nós lá na clínica, nós tratamos, a função do fisioterapeuta é fazer a reabilitação e a orientação. Dentro da orientação, nós sempre falamos da caminhada, nós falamos da hidroginástica, nós falamos do pilates, que hoje é uma sensação. A academia, quando é orientada por um educador físico preparado, competente, porque você fazer academia por fazer, você não é profissional. Você acaba lesando. A gente cansa de ver pessoas usando o peso da forma errônea. Então, você tem que ter orientação. Temos academias boas aqui na cidade de Iturama, mas tem que ter acompanhamento, de profissionais habilitados ali. Agora, o senhor falou em cãibras, né? Muitas donas de casa sentem cãibras após atividades anteriores, atividades domésticas. Por que dessas cãibras? Talvez porque usou muita musculatura e não está preparada? Correto. Na verdade, o que acontece é o que nós acabamos de falar. A falta da caminhada, a falta do exercício. Porque a fadiga é justamente o cansaço, é uma forma do músculo proteger. Faltou sangue, ele retrai. Se o sangue não está passando, por quê? Não tem aporte suficiente. Quando você usa, sobrecarrega aquela musculatura, é simples. A pessoa que vai fazer uma caminhada, uma corrida, uma caminhada primeira vez, segunda vez, o que acontece? Parece que dá uma coceira na perna. Essa coceira são vasos sanguíneos. O músculo está precisando de vaso. Aí começa aquela irrigação rápida, dá aquela coceira. E se ele não consegue esse aporte sanguíneo, cãibra. Então a prevenção para a cãibra seria os exercícios, né? Pelo menos a caminhada. E em decorrendo da cãibra, o que é preciso fazer para poder ali ter o alívio imediato? Naquele momento, se você estiver sozinho, fica quietinho. Dobra o pé, se for na perna, você dobra para um lado, dobra para o outro. Geralmente tem que esperar passar mesmo. Não existe medicamento para cãibra. O pessoal fala muito em comer banana, né, doutor? Pois mas essa cãibra aí é relacionada ao potássio. O camarada vai comprar um cacho de banana e deixar do lado da cama lá para... Madura, de preferência, né? Mas aí é em decorrência da falta de potássio, que não é o rotineiro, entendeu? Desculpa, Albert, relacionado à cãibra ainda, mas até eu quero perguntar, dizem que é bom, quando se tem uma cãibra, colocar as pernas para cima e estirar a perna para poder o músculo. Isso, é a forma de você alongar, porque você vai fazer com que haja o relaxamento das vias e chegada do sangue. Isso. Mas isso é para as pernas. Quando a câimbra é na costela, entendeu? Que pode acontecer também. Então existe vários tipos de câimbras, então. Existe no pode pescoço. Ter cãibra, doutor, em órgãos internos até? Deus o livre, né? Aí a gente já pensa em coração, né? Não, o coração eu vou até deixar... Vou externar o convite um dia para o doutor Leandro explicar, né, sobre isso. Tá feito o convite. Porque o músculo cardíaco é um músculo, ele é diferenciado. Né? Então é um músculo que não é... Você não pode pensar na fisiologia do músculo cardíaco igual a filosofia dos músculos que nós temos
como se Exato, diz, na outra sustentação do fisiologia, corpo né? humano, que é a forma diferente, a irrigação é um músculo mais carinhoso para se falar. Então é melhor nós conversarmos com um especialista. Talvez essa seria uma curiosidade aí Mas não queira câmbio, né? como se diz, eu vou falar vulgarmente, câmbio no coração é frio. É complicado, né? É melhor não ter. Acho que não temos. Até falando sobre esporte, né, que é um dos responsáveis para Câimbras, né? Para não ter câimbras, mas também um alongamento é importante nessas. Sim, aí é o que eu te até falo. na caminhada. Aí né? nós entramos no atleta. Aí tem todo um trabalho do atleta em si, ele necessita do alongamento. Porque aí, se você for estudar a fisiologia, o músculo alongado e forte, esse é o ideal, tá? Mas no nosso dia a dia é diferente. Então nós temos que tomar cuidado com o alongamento no nosso dia a dia. Atletas, a conversa muda, tá? A fisioterapia também trata com medicamentos. A gente associa muito a profissão do fisioterapeuta com recuperação de movimentos, músculos, né? Uhum. E a medicação existe? Vocês também têm essa autonomia? Não, a autonomia da fisioterapia é o seguinte: existem os medicamentos livres, né? Por exemplo, Sonrisal é um medicamento. Então esses medicamentos... Alívio de dor? O que nós fazemos? A orientação é sempre procurar o médico. Porque a vigência atual do sistema de saúde, ele diz o seguinte: indicação de remédio através da medicina, através dos médicos. Essa tramitação, então, a fisioterapia por si só, ela nós não entramos nessa alçada. Tá? Nós podemos fazer a orientação de remédios livres, que são remédios que não têm prescrição. Então, nessa área nós podemos entrar. Assim como na fitoterapia, que já é uma área uma especialidade, né? Que antigamente eram as raízes. A acupuntura, por exemplo, a origem da acupuntura, a essência dela, ela trabalha com a fitoterapia. Né? Aqui no Brasil se dividiu. A acupuntura agulha, Tai Chi Chuan, tal, foi dividido. Mas no Oriente, quem trabalha com a acupuntura trabalha com o todo. Correto. Pedro Viçoso e doutor Henri Guimarães da Silva, a gente agradece aqui por esse bate-papo aqui no nosso momento da segurança. Tenho certeza, né, que muitas dúvidas aí foram sanadas aí aos nossos internautas. Eu agradeço ao senhor, né, pela vinda, doutor Henri Guimarães, e o atendimento, né, que o senhor faz aqui em Turama. Qual que é a clínica? Nós trabalhamos lá no centro clínico, né? Na rua Campina Verde, 1741. Correto. O telefone fixo, doutor? 3411, né? 0531. Correto. E lá também tem seu corpo clínico lá do centro médico, né? Dr. Paulo Sérgio Garcia, ortopedista, né? Doutora Jane Queiroz Guimarães, que é fisioterapeuta também, né? Trabalha com pilates. Doutor Henri, que é o senhor. Doutora Regiane Barbosa Queiroz, que é cirurgião dentista, né? Isso. O Dr. Leandro Martins Miranda, que é o clínico geral e cardiologista. E tem também a Laborclin, né? Isso, com a doutora Lá com a doutora Paula. Muito bem, nosso abraço a todos eles aí. Agradecemos já pela audiência, pela sua vinda. A Brenda, a Dília, né? Recomenda nossa secretária. A gente falar com elas, dar um alô. Trabalha, que nos auxilia na limpeza. Muito bem. Então, Avenida Campina Verde, 1741. Vocês atendem vários convênios. Correto. E lá nós temos também a doutora Cristina, que trabalha me ajuda na fisioterapia. Muito bem. Tá certo, doutor. Algo mais que o senhor queira estar levando aí aos nossos internautas ou as suas considerações finais? O nosso muito obrigado, mais uma vez, né, por tirar o tempo e vir aqui falar com a gente. Sim, eu agradeço, parabenizo pelo programa, né, que é o alcance Portugal, né, internet, isso é muito bom. E essa divulgação, esse trabalho preventivo que nós precisamos fazer e que outros profissionais venham ajudar nessa divulgação que é necessária, a população precisa, a população está muito necessitada. Muito bom. Muito obrigado mesmo. São muitas informações, né, Herbert? Muitas informações. Os nossos internautas aí. Muitas dúvidas aí que eu tenho certeza, né, que teve as respostas aí. Nossa, muito obrigado à audiência, a todos os internautas. E estamos aqui fazendo segurança para você e para toda a sua família. Que todos tenham um bom dia, uma boa semana. E Deus abençoe a todos. Muito obrigado, doutor, pela sua participação. Tenha um bom trabalho. Deus abençoe sua vida e sua atividade. Obrigado, agradeço a todos. Obrigado, doutor. Obrigado, senhor Pedro. Muito obrigado. Jornalismo Verdade. Jornal da Manhã WA.